Bom dia, crianças. E aí? Quanto tempo, né, que a gente não se fala, que a gente não se vê, que eu te mando um videozinho pra vocês. Bom, hoje eu sentei aqui na minha cozinha e resolvi gravar aqui, tá? Então, hoje pra nossa aula de geografia, a gente vai iniciar a nossa unidade 2, tá bom? Lá na página 26. Então, abrindo a página 26, ó, a gente vai ter isso aqui, ó, tá? Tudo o que a gente vai ver na unidade 2. E aqui, né, um mapa, tá bom? Então, olha só, aqui na unidade 2, a gente vai ver o governo brasileiro e a divisão regional. Quando a gente fala de governo brasileiro, a gente está falando da forma de governar, tá? Prefeitos, vereadores, presidentes. E divisão regional é a forma como o Brasil foi dividido, né? O território brasileiro foi dividido em regiões, tá bom? Então, vamos começar. Página 28. Governo brasileiro. Então, olha só, você já sabe que o território brasileiro é dividido em estados e os estados são divididos em municípios. Para governar cada município, cada estado e país, existem os governos municipal, estadual e federal, respectivamente. O que quer dizer? Que cada um deles exerce a sua função dentro do território brasileiro. Entre as responsabilidades do governo federal brasileiro estão a organização e a defesa do território nacional, além da garantia dos direitos e do bem-estar da população brasileira. Então, olha só, o governo, né, ele é dividido em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário, tá bom? O poder legislativo é responsável pela elaboração e aprovação das leis. Os representantes do poder executivo colocam as leis em prática, executando o que é determinado por elas. O Poder Judiciário é responsável pela fiscalização do cumprimento das leis. Então vamos lá, ó, recapitulando. O Legislativo, né, ele elabora e aprova as leis. O Executivo executa, ou seja, coloca em prática essas leis, né? E o Judiciário, ele faz o quê? Ele fiscaliza essas leis, vê se elas estão sendo aplicadas, né, de forma adequada, de forma correta, tá certo? De acordo com a atual Constituição Federal do Brasil, de 1988, os representantes do Poder Executivo, Presidente da República, governadores, prefeitos e seus vices, e do Poder Legislativo, senadores, deputados federais e estaduais e vereadores devem ser eleitos pelo voto direto, ou seja, pelo voto da população, né? O que acontece a cada 4 anos. Papai, a mamãe e vocês, um dia, a gente vai lá e a gente escolhe um candidato, né? Alguém que vai representar a gente dentro da política. E olha só, quando a gente fala de Constituição, garanto que a maioria não sabe o que é. Então, Constituição, o que é? É um conjunto, né, de leis, é um documento onde existem várias leis que regem, né, um país. E ali, para eles exercerem qualquer coisa dentro desse país, eles têm que olhar essa Constituição, seguir essa Constituição. Por quê? Porque ali estão as leis, né, que cuidam, né, que fazem com que esse país ande, tá certo? Aqui, ó, na página 28, nós temos um quadro, ó. Estão vendo aqui? Aqui tá mostrando para vocês, ó, os 3 poderes, tá? O legislativo, o executivo e o judiciário, né? E aqui do lado tá federal, estadual e municipal. O que é? É o que tem em cada um deles, né? Então, o legislativo, ó, ele aqui tá dizendo quem que trabalha dentro do legislativo, no poder federal, no estadual e no municipal. O executivo também, aqui está dizendo quem trabalha no federal, no estadual e no municipal. E o judiciário também, está dizendo quem trabalha, tá? Aqui nós temos, ó, vou dizer um de cada. No legislativo, nós temos os senadores, os deputados e os vereadores. No executivo, nós temos o presidente, o governador e o prefeito. E o judiciário, nós temos os juízes, né, do Tribunal Federal e os juízes dos tribunais do Estado, tá certo? Na página 29, vamos começar com a atividade, né? Então, aqui em cima na página 29 está dizendo sobre o voto direto. Como eu já expliquei, o voto direto é você
poder escolher o seu candidato, né? Poder escolher quem a cada 4 anos tem eleições para vereadores ou para presidentes, para prefeitos. E a gente pode escolher, né? Voto direto é isso, a gente poder escolher quem vai nos representar na política, tá bom? Atualmente, o voto direto é um dever do cidadão. Por que é um dever do cidadão? Porque se a gente não votar, né? Como que a gente vai poder reclamar alguma coisa depois? Essas pessoas que estão lá, vereadores, deputados, elas estão ali para trabalhar para a gente, para fazer melhorias no município, no estado, no município, no país para nós. Se a gente não votar, a gente deixar de votar, o que vai acontecer? Isso não vai acontecer, né? Atualmente, ele é obrigatório para todos os brasileiros alfabetizados que tenham entre 18 e 69 anos de idade, mas nem sempre foi assim. As mulheres conseguiram o voto direto, as mulheres conseguiram o direito ao voto, por exemplo, só em 1932. A gente até conversou sobre isso em sala de aula, lembram? Na Semana Internacional da Mulher, né, no Dia Internacional da Mulher, o tio explica para vocês que as mulheres, antigamente, elas não tinham os mesmos direitos que os homens, principalmente de votar. Né? Naquela época, quem tinha o direito de votar eram só os homens, mulher não. Então, elas começaram a reivindicar, começaram a brigar pelos direitos dela, mostrar que elas não eram inferiores aos homens, e elas conseguiram, né? Mas isso foi uma luta muito grande. Apenas em 1946 o voto feminino passou a ser obrigatório, assim como os dos homens. Olha só, elas conseguiram o direito ao voto em 1932, mas elas não eram obrigatórios, né? O voto delas começou a ser obrigatório igual ao dos homens somente em 1942, 10 anos depois, né? Aliás, um pouquinho mais de 10 anos depois, certo? Então, vamos para as perguntinhas. Em sua opinião, qual é a importância de a população eleger os representantes do governo? Isso aqui é uma resposta pessoal, tá? Papai, mamãe, ajuda os coleguinhas aí, tá bom? Por que é importante a gente, a cada 4 anos, ir lá escolher os nossos candidatos, né? Os nossos representantes do governo? Faça uma pesquisa para saber o nome do atual presidente da República e do vice-presidente. Então, vai colocar aqui só o nome do presidente e vice-presidente, tá bom? Quando foram eleitos e quando termina o mandato. Então, vamos botar assim, ó. Esse presidente atualmente, quando que ele foi eleito? Ou seja, o ano que ele foi eleito. E quando termina o mandato dele? Tá? Na avaliação dos adultos que moram com você, esse presidente está fazendo um bom governo? Então a gente vai perguntar ao papai, a mamãe, né? Quem está com a vovó, o vovô pode perguntar também, para eles avaliarem o governo desse presidente, tá? E por quê? Não é obrigado a fazer, tá bom, gente? Aí nós vamos para a página 30. Quando uma pessoa percebe que o representante do governo em que ela votou não está cumprindo o que prometeu na campanha ou que está envolvido na corrupção, o mais provável é que ela não torne a votar nele. Outra forma de zelar pelo bem-estar de todos é encaminhar solicitações e reclamações aos representantes que atuam no poder público. Nos municípios, elas podem ser feitas por meio dos conselhos municipais, formados por cidadãos que não ocupam cargos públicos e também por membros do poder público. Qualquer pessoa pode participar das reuniões desses conselhos. Existem diversos tipos, como o Conselho de Saúde, de Educação, de Meio Ambiente, entre outros. Cada um acompanhando questões de suas áreas. Observe a fotografia. Então, tem uma fotografia aqui, ó, de um desses grupos. Então, como está dizendo, esses conselhos municipais servem para ajudar ainda mais na organização desses municípios, né, dessas cidades. Ajudar o prefeito, ajudar os vereadores. E ali eles vão fazendo com que essas leis, com que tudo flua de forma adequada. Tá? As pessoas podem também fazer reclamações ou consultas diretamente aos órgãos públicos, como as diversas secretarias de governos estaduais ou municipais, pela internet, por carta ou por telefone. Assim, como os conselhos municipais, existem diferentes tipos de secretarias, de habitação, transportes e outros. Aí tem, ó, educação,
segurança, saúde, tá? O Ministério Público